Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vou me apresentar então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Cristina Helena Taborda Ribas, sou professora de História e vou trabalhar hoje com vocês conteúdo de Revolução Industrial, que é o conteúdo do 8º ano ainda no primeiro trimestre. Veja que eu coloquei algumas imagens aqui para vocês. Essas imagens eu vou retomar um pouquinho depois com algumas dicas para vocês, tá? Ela tem tudo a ver com a Revolução Industrial, tá? E aí, para a gente entender o que é o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo é a gente analisar os diferentes modos de produção, que vai passar do processo artesanal para o processo fabril, que vai acontecer entre os séculos 18 e 19 na Inglaterra, né? O início de tudo acontecendo na Inglaterra. E para a gente começar a pensar, vou colocar vocês para pensar um pouquinho, eu vou fazer uma problematização, uns questionamentos para vocês, para a gente pensar um pouquinho. A partir disso, pensa aí nessa ideia do passado artesanato à maquinofatura, tá? E aí, vocês já pensaram como que essa tecnologia que a gente tem hoje se desenvolveu ao longo da história? Veja ali, né, o uso do celular, o uso desses equipamentos eletrônicos, né, um data show, que vai projetar aqui a rapidez com tudo, com internet. Como ela chegou a tecnologia nesse ponto, né? Como que ela foi se desenvolvendo, então, ao longo da história? Como que surgiram as primeiras máquinas industriais? E como que era o trabalho antes dessas máquinas surgirem? Vocês já chegaram a pensar nisso? Vamos pensar um pouquinho? É isso que a gente vai ver hoje. Veja lá o macaquinho, todo feliz a partir do momento que ele vê a sua própria fotografia no celular, né? Então vamos entender isso. Mas para a gente entender a Revolução Industrial, a gente precisa conceituá-la primeiramente. Por quê? A gente fala tanto de Revolução Industrial, o que é Revolução? Revolução é um processo de mudança, tá? Então, especificamente a industrial, ela foi um conjunto de mudanças técnicas, mudanças econômicas e mudanças sociais que aconteceram ali, que foram caracterizadas pela substituição do trabalho, que trabalho manual pelo uso da energia mecânica, tá? Foi um processo que transformou esse avanço tecnológico a partir do século XVIII na Inglaterra e foi se expandindo depois para outras sociedades, para outros países, tá? Eu tô falando tanto da Inglaterra, mas por que Inglaterra? Por que não foi a Alemanha, a Itália, Portugal, né? Outro país, né? França? Não, foi na Inglaterra. Por quê? É o país da Europa que reunia as condições necessárias. Mas afinal de contas, que condições eram essas? Você sabe? As condições eram fator econômico com acúmulo de capital. E acúmulo de capital, como que eles conseguiram acumular esse capital? Com a ação dos corsários. Lembra que eu falei para vocês na retomada do conteúdo, lá a questão das colônias de Portugal e Espanha? Quais eram os países que tinham lucros nesse período? Não é que a Inglaterra não tinha, a Inglaterra tinha a sua colônia, tá? Mas quem tinha ali o grande lucro era Portugal e Espanha com o comércio dos produtos. E encontraram o que aqui nas terras? Isso, ouro e prata, né? Gerando muito lucro para esses países lá na Europa. Além disso, o que vai acontecer, né? Porque quem tinha era Portugal e Espanha, mas a Inglaterra ficou de olho e fez um acordo com os corsários. Cuidem lá que eu já falei para vocês, tá? Não confundam os corsários com os piratas. Os corsários vão fazer um acordo com a monarquia inglesa, que ela vai o quê? Pegar aquele produto lá que está no Atlântico, vai sequestrar aquilo e vai vender depois com um lucro, claro, para eles, e vai repartir com a monarquia inglesa, tá? O que tirou foi isso, ótimo, excelente para a Inglaterra, né? Além disso, há um comércio que é inclusive de tráfico de escravos nesse período, que a Inglaterra também proporcionava, né? Com algumas pessoas, alguns comerciantes que faziam. Também, o modo da monarquia, como era uma monarquia parlamentarista, eles proporcionaram mais liberdade à classe burguesa na Inglaterra, né? Essa classe que estava surgindo aí com grande ênfase depois do Renascimento. Eles tiveram, então, uma maior liberdade do seu lucro, apoiado, inclusive, pela Igreja Puritana, que falava ok para os lucros a partir do trabalho, coisa que a Igreja Católica não permitia, né? Então, para eles foi excelente. A disponibilidade
disponibilidade de mão de obra barata após a política dos cercamentos. O que era isso? Como que isso aconteceu? Bom, lembre-se lá que eu mostrei a imagem para vocês dos chamados enclosures ou cercamentos que expulsaram os camponeses de suas terras que eram privadas para tomar esses campos para a produção do quê? De trigo e principalmente produção das ovelhas para produzir o quê? A lã, que é o processo seguinte, né? Que é a matéria-prima. Mas por que a mão de obra disponível expulsou essas pessoas do campo, então o êxodo rural, e elas foram para onde? Nas cidades, tiveram que trabalhar nas fábricas. E isso, os cercamentos, deu aí a disponibilidade da matéria-prima, principalmente a lã, que foi a primeira produção da indústria têxtil que tivemos na Inglaterra. E eles tinham o que de produto, matéria-prima? Eles tinham o ferro e o carvão, que era muito disponível lá para eles, e essencial para a formação da indústria. Agora eu quero que vocês virem para o colega de vocês, tá? Em dupla, vocês vão pensar rapidinho aí duas perguntinhas que eu vou fazer para vocês a respeito dessas imagens, tá? Quero que vocês respondam em poucas palavras. Como era o trabalho artesanal no século XVIII? Era igual ao que temos na atualidade? Vocês têm 2 minutinhos para pensar e a gente já volta, ok? Vamos lá então, com a resposta, passados 2 minutos que vocês me falaram, eu pensando nisso. Ela não era exatamente igual ao que temos hoje. A gente tem uma disponibilidade de coisas, né? Equipamentos muito mais modernos, mas sim, o trabalho continua sendo individual, o que o colega falou ali da avó que faz o tricô. Mas há uma modernidade, por exemplo, na agulha, na disponibilização do conhecimento, que está no YouTube, é livre para todos, né? Aqui não. Aqui quem tinha o conhecimento era o artesão e no máximo que ele tinha era ali uma pessoa, né, para ajudá-lo, que era chamado aprendiz. Essa é a conhecida fase artesanal, que tudo era produzido pelas mãos de uma pessoa e não havia divisão de trabalho. Isso continua igual, né, para o avó que faz lá o crochê. O artesão, então, ele possuía a sua própria oficina, como a gente viu ali nas imagens, com ferramentas e matéria-prima, e podia ter com ele um aprendiz, como eu comentei. Era ele que tinha o conhecimento, vendia e também ficava com o lucro. Então, tudo dependia dele para ele poder, a velocidade que ele produzia isso, para ele poder ter o lucro, ok? Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima fase? Próxima fase, o que é? A manufatura. Veja lá, a gente passa do artesanato para a manufatura. De novo, as duplas, vocês vão pensar aí nessas imagens, junto com o seu colega, e vão responder. Quais foram as mudanças que ocorreram com a manufatura? Passando do artesanato para a manufatura. 2 minutinhos e já retomamos. Bom, pensando nisso que vocês me falaram, né? Ainda não temos o uso da máquina na manufatura, tá? Aqui há uma divisão do processo. Vejo que todos eles estão trabalhando no mesmo produto, ou produtos aqui semelhantes, mas são uma divisão de trabalho. Ainda não temos máquina, tá? Que é uma mesa em que cada um vai fazendo o seu produto. Então, o que ela vai se caracterizar? Veja lá, uma produção em série, né? Mas ainda não tem máquina. Diferente do artesanato, onde o trabalho era individual, a manufatura, ela vai se caracterizar pelo processo de produção manual ainda, no qual cada pessoa fazia uma etapa de confecção da mercadoria. Então, que a gente viu ali dos tapetes, cada um estava fazendo uma coisa no tapete, mas a divisão do trabalho, tá? O aumento da demanda, formaram-se as corporações de ofício, que garantiam qualidade e preço. Então, para não ter aí até mesmo a concorrência e tudo mais, nessa qualidade, eles se organizavam num grande grupo de artesãos maiores, né, fazendo essa produção em maior escala. Com isso, eles obtinham maior rapidez e lucro. Ok? Até aqui tranquilo? E a maquinofatura? Né? O último processo que a gente está chegando. Veja lá, a imagem que eu usei lá no início. Charlie Chaplin, né? Fazendo ali a produção numa máquina, apertando os botões. Aqui é um trem, né? Esse trem desenvolvido, extremamente essencial nesse período também, o trem com a máquina a vapor, né? Que foi sendo, aí foi sendo cada vez mais melhorada para o
uso, né? Aqui já é um processo mais atual, que é as esteiras ali passando, né, com as caixas ali, é só uma conferência das caixas ali, o Simpson. Aqui o desenho dos coelhinhos ali fazendo o alimento, e eles carimbando, vendo tudo, mas também no processo já das esteiras, né? Então aqui a gente já tem um processo que passou da manufatura para as máquinas e equipamentos para a produção em larga escala. Esse processo foi iniciado no século XVIII e marcou o início da nossa indústria moderna. E algumas características: o uso de máquinas e fontes de energia como carvão mineral e petróleo, que veio depois, a produção em larga escala, que eu falei para vocês, com a divisão e especialização do trabalho, redução dos custos, o aumento da velocidade do volume de produção, né? Então, ou seja, eles tinham muito mais lucro aqui, tá? E essa fase, a maquinofatura teve um papel fundamental na transformação da indústria, sendo utilizada em diversas áreas, como a metalurgia e o setor têxtil, tá? Aqui, então, principalmente pelo setor têxtil, tá? Só retomando ali a imagem para vocês, tá? A questão da expansão colonial com as colônias e aí o uso, então, dos corsários, né? A revolução e o lucro, né? Ali a revolução agrícola que expulsa as pessoas da terra e eles vão parar na cidade com a formação, o aparecimento da classe operária. Dica de filme e série: Tempos Modernos, Oliver Twist, Enola Holmes 2, The English Game e o livro Era das Revoluções do Hobsbawm. Todas essas vão falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Por fim, nós vamos ter aí as atividades que está aí no tablet de vocês, né? Postei lá no Classroom, ok? Vamos pegar os tablets?